Um Homem contra a Selva. Uma epopeia digna dos melhores filmes de Hollywood ou das séries da Netflix. E quem sabe eles não se inspiram na história e acabam patrocinando aqui o Capital Projects Podcast. Imaginem-se no coração da selva amazônica, em 1927, num local só acessível por barcos a partir de Santarém, a 18 horas de distância. Pois foi nesse local que um homem decidiu construir um novo império. Estamos falando de Henry Ford, um dos empresários mais bem-sucedidos da sua época, criador de um império automobilístico global que decide fazer uma experiência audaciosa e arriscada: construir um paraíso de borracha na densa selva tropical brasileira. O que poderia dar errado, não é mesmo? Como podemos ver pela cidade fantasma que Fordlândia se tornou anos depois, muita coisa deu errado. Nessa série de 2 episódios aqui no nosso canal, iremos dissecar os erros, as expectativas frustradas e as lições de gestão de projetos que podemos aprender com a incrível história do sonho de Henry Ford na floresta amazônica. Vamos juntos? Olá, amigos do Capital Projects Podcast. Eu sou o André Schoma e estou aqui para mais uma conversa aberta sobre os desafios da gestão de projetos de capital. Aqui no nosso canal nós já abordamos diversos projetos do passado, como os casos do Eurotúnel, a Opera House de Sydney, os trens da Espanha que não cabiam nos túneis e o Canal do Panamá. Sempre podemos aprender com projetos do passado. Eles nos ensinam valiosas lições sobre como alguns erros e decisões acabaram custando caro aos envolvidos. Empresas, governos, trabalhadores e habitantes locais que acabaram pagando essa conta. É importante reviver esses casos, para não entrarmos novamente nesses mesmos erros no futuro. E é por isso que hoje nós vamos abordar um outro caso de números vultuosos e que é desconhecido de muitos brasileiros. Você já ouviu falar de Fordlândia? Eu fui saber recentemente desse projeto, alguns anos atrás, quando eu trabalhei com a Juliana Vilhena, que foi convidada aqui no episódio 22, olha, quase 100 episódios atrás do Capital Projects Podcast, e ela comentou conosco, com o grupo que trabalhávamos juntos, sobre esse projeto. Eu fiquei muito interessado e fiquei muito, realmente curioso de saber o que se passou. Você sabia que o Henry Ford construiu uma cidade completa no coração da Amazônia entre as décadas de 1920 e 1940? Você pode imaginar quais eram as condições naquela época para se fazer esse tipo de empreitada? Essa história é simplesmente incrível. Uma empreitada épica que virou um fracasso nas mesmas proporções, onde muitas lições podem ser extraídas, e é por isso que nós estamos aqui abordando esse projeto no nosso canal. Quer saber como começa e como termina essa história? Eu vou te contar. Vou te contar nessa série de 2 episódios, porque realmente a história é tão rica que a gente não consegue contar tudo em um episódio só. Mas antes de começar, eu quero agradecer mais uma vez a todos os membros aqui do Capital Projects Podcast, a vocês que se filiaram no Catarse, que contribuem mensalmente para a manutenção do nosso canal. Essa ajuda é extremamente importante para que o canal continue no ar. E eu quero convidar você, caro ouvinte, que ainda não contribui, que não participa, se inscreva lá no Catarse. Eu sempre deixo o link na descrição do episódio e nós temos planos a partir de R$ 5 por mês, onde você passa a fazer parte desse projeto e pode contribuir, então, para que o canal continue tendo essa vida longa. E muito em breve está saindo finalmente o novo curso de metodologia FEL. Ele ficou espetacular, vocês vão ver a qualidade, gravado em estúdio, coisa de cinema. Logo, logo ele vai estar sendo lançado e sempre vai ter o link aqui também na descrição desse episódio. Mas vamos lá? Vamos falar do nosso case de hoje, porque é um case, como eu falei, muito interessante, que chama muita atenção e que tem muita história para nos contar. Como é que um magnata americano, que já tinha tudo que podia ser imaginado, resolve construir um império na Amazônia? E por quê? E como ele pensou em fazer isso? Como todo case longo e complexo, eu vou dividir a nossa conversa aqui em tópicos para que fique mais fácil a gente andar pela história do projeto e aprender com o que aconteceu. Normalmente essas histórias que eu tenho trazido aqui não têm finais muito felizes, mas a gente entendendo o mecanismo de decisões por trás do que aconteceu, a gente consegue enxergar aonde que projetos similares podem ter destinos diferentes. E essa é a ideia.
Nós vamos abordar esse case da seguinte forma: eu vou dividir em 8 capítulos e nós vamos passar por 4 capítulos nesse primeiro episódio e os outros 4 no episódio seguinte. Então aqui nós vamos falar do objetivo do projeto, do início desse projeto, as dificuldades iniciais e como era a vida em Fordlândia. Então vamos entender um pouquinho como é que as coisas começaram e como era viver naquele local. No episódio seguinte, na semana que vem, nós vamos falar sobre a segunda revolta dos trabalhadores, o que deu errado no projeto, o fim do projeto e as lições aprendidas. Então, divididos esses 8 tópicos em 2 episódios especiais aqui do nosso canal, para comemorar a marca dos 120 episódios que nós vamos chegar aqui nesse primeiro da série. Então, uma parte significativa desse conteúdo vem do livro Fordlândia, Ascensão e Queda na Cidade Esquecida de Henry Ford na Amazônia, escrito pelo Greg Grandin. Tá? Para quem está assistindo em vídeo, esse livro está do lado da minha cabeça, aqui na estande, lá no fundo. O livro é muito detalhado, ele é, na verdade, quase que uma biografia do Henry Ford, fala de muita coisa, das relações dele com outros empresários e celebridades nos Estados Unidos, e como ele supostamente pensava quando ele imaginou esse projeto e quais eram os objetivos. Bom, vamos lá. Fica a dica de leitura, eu vou deixar também no link aqui da descrição desse episódio. Vamos falar então sobre os objetivos do projeto. A gente sabe que a produção em massa, que foi aperfeiçoada pelo Henry Ford a partir do modelo T, realmente tinha trazido ganhos absurdos de economia nunca visto antes na indústria. A linha de montagem não foi criação do Henry Ford. Ele mesmo disse ter se inspirado em linhas de desmontagem em matadouros americanos, onde os animais passavam, e até hoje é assim, pendurados por ganchos, e em cada estação de trabalho, cada operador fazia uma operação específica. E aí ele trouxe isso para a indústria, pensando o seguinte: se eu conseguir trazer isso para fabricar o meu automóvel, eu vou ganhar muito na produtividade, aonde cada estação é especializada num tipo de operação, e com isso eu ganho muito tempo, e dessa forma eu consigo baixar custos. Tanto Ford quanto os seus gestores eram completamente obcecados por ganhos de produtividade e por economia. E isso representava economias de fato significativas. Para a gente ter ideia, em 1921, o Ford já tinha 50% do mercado americano na produção de carros. Ele produzia mais de 2 milhões de Ford T por ano. E esse custo, em 1921, o custo do carro, ele era 60% mais baixo do que ele era 10 anos antes. Então imagine que espetáculo para a sua indústria se você daqui a 10 anos estiver produzindo o mesmo produto a 60% menos custo, ou seja, 40% do custo inicial. Bom, custos mais baixos aumentavam a demanda, o carro ficava cada vez mais barato, e o Ford, em paralelo, ele tinha um princípio muito forte, que era pagar muito bem a sua mão de obra. Não apenas para que eles permanecessem no trabalho e assim não tivesse tanta rotatividade, mas para que os funcionários também tivessem uma vida digna e que eles pudessem ser consumidores dos próprios produtos que fabricavam. Então a ideia era que os trabalhadores da Ford pudessem ter dinheiro para comprar carros, e isso aumentava o mercado. Em 1914, por exemplo, o Ford anunciou que ia pagar $5 por uma jornada de trabalho de 8 horas, o que era o dobro da média da indústria americana. O impacto foi tão grande que até o Wall Street Journal chegou a chamar ele de traidor, por estar elevando o padrão da indústria, pagando absurdamente caro para os trabalhadores. No Brasil, nessa época, a Ford já estava bem estabelecida. Já tinha escritórios de vendas a partir de 1914 e a primeira fábrica começou a operar em 1920. Em 1925, o Ford já tinha praticamente o monopólio do comércio de caminhões e carros no Brasil. Até foi noticiado recentemente que depois de mais de 100 anos a fábrica da Ford então deixou o país, né? O modelo T, inclusive, era reverenciado por ser robusto o suficiente para poder trabalhar, transitar nas estradas de terra que eram tão comuns, esburacadas e sem pavimentação aqui no Brasil. De terra são menos comuns, esburacadas já depende aí da localidade. Mas por que então investir tanto na produção de látex para garantir o fornecimento de borracha? A revista Time, na época, chegou inclusive a escrever que o Ford tinha a intenção de expandir as plantações na Amazônia, que a gente vai comentar daqui a pouquinho,
todos os anos até que a floresta estivesse completamente industrializada. O pessoal não tinha a menor noção do que era a Amazônia, né? Afinal, o homem era amigo próximo do Thomas Edison e chegou a voar no Spirit São Luís, o famoso avião do Charles Lindbergh, que foi o primeiro a cruzar o Atlântico em voo solo, né? E tinha popularizado a carruagem sem cavalos. Então, assim, na visão do público americano, o Ford era capaz de fazer qualquer coisa e, de repente, até mesmo na cabeça dele. As preocupações dele eram muito grandes. Por quê? Porque em 1925 correram boatos de que o Winston Churchill, o primeiro, né, ministro inglês, ele queria formar um cartel da borracha junto com a Holanda e com a França e assim poder regular a produção do látex no Sudeste Asiático para manter bons preços e, em especial, se proteger da indústria americana. A gente precisa entender um pouquinho o contexto. O mundo saiu da Primeira Guerra Mundial, e assim como aconteceu também na Segunda, Europa destruída, Estados Unidos com uma indústria crescendo rapidamente, porque forneceu não só por esforço de guerra, mas era a indústria que estava operando quando a guerra terminou, e isso tudo trazia de maneira estratégica muitos olhares para os Estados Unidos. E como a produção, né, de látex, a gente vai comentar depois, ela começou a crescer no Sudeste Asiático e era controlado pelas colônias aí britânicas, holandesas e francesas, eles viam essa exportação para os Estados Unidos com temeridade, porque eu estou fornecendo aqui de maneira barata um insumo básico para a produção, não só para automóveis, mas tantos outros usos, para a indústria americana, sem regular muito bem o valor disso. Então, essa ideia ela começou a circular. O Ford conhecia o Harvey Firestone, fabricante de pneus, e o Firestone estava instigando o Ford a tomar alguma atitude para proteger a sua indústria. Meio que colocando assim, olha, se a gente não se organizar, daqui a pouco eu não vou ter borracha para fazer pneus para você e você não vai ter como colocar carro no mercado. Com medo de ficar, então, sem pneus para os seus carros, o Ford começou a pesquisar alternativas. Bom, vamos agora para o nosso segundo tópico, que fala do início do projeto. Como é que isso começou dentro da Ford e como é que ele se desenrolou a partir de então. Já nos momentos ali de maior estresse com o Churchill e aquela discussão toda que estava acontecendo, o Ford já estudava plantar seringueiras nas terras úmidas da Flórida para ter acesso mais fácil à borracha. Mas só com essa notícia que correu na Flórida de que a Ford estava pesquisando terrenos, o valor das terras disparou absurdamente e o Ford rapidamente desistiu. Ele pensou o seguinte, se eu for fazer alguma coisa aqui nos Estados Unidos, eu não vou conseguir, porque a hora que eu começar a movimentação, a especulação já chega na minha frente e eu não tenho como fazer frente a esse movimento. Em relação ao preço da borracha, especulava-se que, se o cartel fosse instituído, o preço da libra da borracha podia subir de 20 centavos de dólar para $1,20. Ou seja, com o cartel, o preço seria multiplicado por 6. Naquele período, mais de 50 milhões de pneus eram fabricados nos Estados Unidos por ano. E a borracha ainda era usada em mangueiras, em batentes e em outras peças que eram necessárias para a fabricação dos automóveis. Então, ficar sem um insumo básico como esse na produção ia certamente representar um grande problema para o Henry Ford, né? Para toda a indústria, mas ele era o maior de todos, então, naturalmente, o maior interessado. É bom lembrar que, em relação ao Brasil, aquele ciclo maravilhoso da borracha já tinha passado. O Brasil era o maior exportador do mundo do produto, graças às seringueiras nativas da Amazônia, e que proporcionou décadas e décadas de riqueza e ostentações em Manaus, em Belém, de fazer inveja a padrões europeus. Mas isso acabou a partir de 1871, quando o britânico Henry Wickman se estabeleceu em Santarém e ele conseguiu piratear mais de 70 mil sementes de seringueiras para Londres, acobertado por corromper alguns oficiais brasileiros, né? Uma história que já tinha se repetido antes e continua se repetindo até hoje. Em Londres, as mudas foram cultivadas e depois levadas para plantio no sudeste da Ásia, onde começaram a produzir com qualidade, levando o preço da borracha a um grande declínio, o que acabou provocando
É um declínio na economia no norte do Brasil muito significativo. Vários grandes produtores quebraram e o Brasil, então, deixou de ser um grande exportador. Para vocês terem ideia, em 1912, foram produzidas na Malásia e em Sumatra 8.500 toneladas de látex contra 38 mil toneladas na Amazônia. 5 anos depois, a Ásia já estava exportando 370 mil toneladas. Ou seja, em 5 anos foi de 8.500 para 370 mil. E aí o ciclo da borracha no Brasil definitivamente acabou. O preço foi lá para baixo e a gente foi bastante prejudicado. Bom, o Ford encomendou estudos para saber onde era possível produzir o melhor látex do mundo, com melhor rendimento, e naturalmente a locação escolhida acabou sendo a Amazônia, que era o berço das seringueiras. E em junho de 1927, o Ford então enviou 2 emissários ao Brasil para negociar terras com o governo do Pará. Como a gente falou aqui, o preço da borracha no mercado internacional já estava caindo bastante em comparação com a década de 1910, e isso inviabilizava um investimento tão alto. Mas o Ford, como a gente comentou, não via esse projeto só sob o viés econômico. Ele via também com o viés de uma missão civilizatória. Ele tinha convicção que, pelo seu projeto, os pobres trabalhadores do norte do Brasil teriam uma vida digna, próspera, deixariam de ser camponeses e passariam a viver o sonho americano. Então, aquela questão ideológica e até um pouco, ou muita, falta de conhecimento do que era realmente a realidade no norte do Brasil. O pensamento de que, poxa, a nossa sociedade ela é mais evoluída, ela proporciona condições melhores de vida para a população e para os meus trabalhadores. Então, isso é importante, é um insumo estratégico, não é tanto uma questão de preço agora, mas a grande missão desse projeto é levar ao norte do Brasil o desenvolvimento americano. E não tem como isso dar errado, não tem como as pessoas não gostarem disso. A região que foi escolhida ficava a 18 horas de barco de Santarém, a cidade mais próxima, subindo o rio Tapajós. Foi concedida pelo governo, a Ford do Brasil, uma área de 1 milhão de hectares, pelos quais o Ford pagou 125 mil dólares na época, mas segundo os relatos ele poderia ter conseguido isso de graça. Para onde foram esses 125 mil dólares? Para um atravessador que ajudou ali as conversas com o governo, né? Disse que tinha uma concessão na mão, que podia fazer esse meio de campo, enfim, acabou cobrando o seu preço, mas se o Ford quisesse, ou a turma dele batalhasse um pouco mais, não teria pago nada, porque era interesse do governo do Pará. Imagine, você naquela época, uma região que pouco produzia, nada desenvolvida, sem acesso, sem estrutura, você tem uma das maiores empresas do mundo querendo construir um verdadeiro império para gerar riqueza e gerar empregos naquela região. Então, naturalmente, ele teria conseguido de qualquer forma. Meus amigos, nós sabemos que a alocação de capital é uma das formas críticas de traduzir a estratégia corporativa em ações. Mas alocar e realocar capital dentro de um portfólio de investimentos sempre é um grande desafio ainda para a maioria das empresas. Para trazer maior eficiência a esse processo, a Prosper desenvolveu o Teams Ideas, uma solução completa de gestão estratégica de portfólio de investimentos que adota as melhores práticas de gestão de CAPEX para garantir a governança, transparência e alinhamento estratégico ao portfólio. Desenvolvido por uma empresa com mais de 29 anos de experiência no mercado corporativo, a Prosper já foi reconhecida pela Microsoft por 6 vezes consecutivas como um dos melhores parceiros da América Latina em soluções de gestão de projetos e gestão de portfólio. O Teams Ideas é a solução adotada por grandes empresas no Brasil e no mundo, e você pode conhecer mais sobre essa solução clicando no link aqui na descrição desse episódio. Vamos agora para o nosso capítulo 3, as dificuldades iniciais do projeto. Em 1928, o Ford pegou um navio recondicionado que ele tinha comprado como espólio da Primeira Guerra Mundial, chamado Lake Ormoc, Lago Ormoc. E ele equipou esse navio com um hospital, incluindo sala de cirurgia, biblioteca, lavanderia, refrigeradores, porque esse navio, além de transportar insumos para a Fordlândia, ele ia ficar ancorado ali
em frente ao local da cidade, até que toda a estrutura de suporte fosse construída. Então, os trabalhadores iriam morar e usar muito o navio como suporte. Esse navio trouxe dos Estados Unidos para o Pará um outro rebocado como barcaça, um navio similar, mas já sem motores, e eles estavam carregados com muitos equipamentos. Tinha uma escavadeira a vapor, geradores elétricos, máquinas para construção de estradas, pás, enxadas, máquinas para fazer gelo, betoneiras, uma serraria completa para fazer o beneficiamento da madeira que eles iam cortar da Amazônia, um rebocador a diesel, prédios pré-fabricados, tubulações, materiais de escritórios, roupas, alimentos, carne congelada e até um trecho de ferrovia com locomotiva e trilhos. Então, realmente, 2 navios muito carregados, com muita coisa, para começar a vida em Fordlândia. A gente tem que entender as questões da época. Estamos falando aqui em 1928, onde esse translado ele era muito difícil, muito longo, muito lento. Então, você tinha que vir, de fato, muito equipado para essa epopeia. Mas aí já começaram a aparecer várias falhas de planejamento. O navio ia chegar a Fordlândia no período de seca do rio Tapajós. E ele teria que passar por um trecho onde o calado máximo, a profundidade máxima ali das embarcações, né, não podia ultrapassar 90 centímetros. Por mais que o rio fosse imenso, no período de baixa, ele pegava um trecho de laje de pedra, aonde o navio não passava. E uma parte da equipe do Ford já sabia dessa informação, mas não a parte responsável por equipar o navio para a partida. O período de alta do rio vai de dezembro até junho, e o Ormoc partiu em julho dos Estados Unidos para Santarém. Então ele ia chegar ali no meio da estação seca e não ia poder seguir até Fordlândia. Então eles chegaram ali em setembro e tiveram que esperar. Então já começa aí, né? Todo o projeto, pensado, prazo para começar, um período difícil. Dentro da concessão das terras, eles precisavam começar a produzir, começar a fazer as movimentações que eles prometeram, porque senão eles podiam perder a concessão. E para dificultar ainda mais as coisas, aquele ano foi especialmente muito quente e muito seco. Significava que o rio estava ainda mais baixo, que a permanência em Santarém, sem trabalho, né, era pior para os trabalhadores que vieram nessa primeira leva, e que o rio ia demorar mais tempo para encher. Segundo grande problema, né? Sem disposição para esperar em Santarém, então, que as águas subissem, não vamos ficar aqui até janeiro, né, ou novembro, esperando para começar a subir o rio. Vamos, então, utilizar o rebocador que nós trouxemos e começar a rebocar essa carga aos poucos para Fordlândia. E aí, então, isso ia ser feito. Vamos descarregar os 2 navios para começar a levar essa carga por balsas até Fordlândia. Mas aí a tarefa não se revelou tão simples como eles imaginavam. Aí já começa de novo, né? Você tem todo um planejamento que já não foi bem feito. E aí você precisa mudar o planejamento. Esse replanejamento já começa a parecer muito não tão realista. Você já não consegue fazer as coisas de maneira tão fácil quanto você achou que seria. Quer ver? O líder do projeto naquele momento se chamava o capitão Einar Oxholm. Ele chegou a orçar com uma empresa local, que era afiliada de uma empresa inglesa, para fazer toda essa logística. Então, tirar os equipamentos, os insumos, os materiais de dentro dos navios, colocar a carga nas balsas e rebocar até Fordlândia. Aí eles fizeram um orçamento e viram que, vai custar $6 por tonelada para fazer esse serviço. O Oxholm achou que era muito caro, absurdamente caro, falou assim, eu mesmo vou fazer isso, eu vou contratar mão de obra local aqui em Santarém, vou pagar diretamente os trabalhadores e vou reduzir esse custo. Bela ideia, né? Gestão de mudanças. O que aconteceu? Uma pequena falha logística. Eles trouxeram guindastes especiais para poder descarregar os navios, principalmente o material mais pesado. Eu falei para vocês, trouxeram locomotiva, trouxeram escavadeira, trouxeram máquinas de gelo, geradores. Isso para você tirar na corda é um pouquinho complicado. Esses guindastes, que seriam acoplados no costado dos navios, foram carregados nos porões
por primeiro, lá nos Estados Unidos. Então isso significa o quê? Que eu precisava tirar quase toda a carga para depois poder instalar os guindastes que iriam me ajudar a tirar a carga. Então você já sabe onde é que esse negócio vai parar. Essa operação, então, se tornou um verdadeiro caos e levou muito mais tempo. No final das contas, com as contratações locais e toda essa movimentação, isso custou $35 por tonelada, contra os $6 que o Oxfam tinha de orçamento daquela empresa que era afiliada britânica e que ele achou que era muito caro. Isso nos faz lembrar o que muitas empresas fazem na hora de contratar serviços. A gente fala tanto aqui no nosso canal de projetos que têm uma execução ruim e que não tem controles de qualidade, com um nível de qualidade, você não tem um bom planejamento, um bom controle de custos, e quando você vê a maneira com que esses serviços são contratados, naturalmente as empresas optam por o quê? Pelo menor preço. E aí, o resultado que você obtém é exatamente aquele que você reclama a vida inteira que não funciona. O quanto você consegue comparar, de fato, a qualidade, o gabarito das empresas que estão prestando supostamente o mesmo serviço. Quando vai para preço, meu amigo, não tem jeito. O resultado está aí. Se não fosse assim, a gente não passava por esses problemas. Mas vamos voltar para o nosso caso. No caso do trabalho em Fordlândia, o Ford previa para os trabalhadores uma remuneração entre 25 e 50 centavos de dólar por dia. Vocês já lembram que nos Estados Unidos era 5. Né? Até hoje a verdinha vale mais. Mas assim, era um bom salário para os padrões brasileiros e a expectativa era que isso subisse ao longo do tempo. Mas não era aquela coisa toda. Seria permitido que os brasileiros construíssem suas residências de acordo com as suas tradições, foi isso que eles comentaram, desde que o banheiro fosse externo. Escolas e igrejas seriam construídas depois, porque os seringueiros já estavam acostumados a trabalhar sozinhos, na mata, sem precisar ter esse tipo de estrutura. Então eles começariam pelas residências para dar o mínimo de condições para as pessoas poderem começar a trabalhar em Fordlândia. Eles não previam conflitos com a mão de obra, como os que aconteciam nos Estados Unidos, porque eles consideravam os brasileiros muito dóceis. Né? Não sei até que ponto, de repente, a gente continua sendo assim. Mas, brincadeiras à parte, vocês lembram que eu falei que tinha a missão civilizatória do Ford, trazendo o sonho americano para o norte do Brasil. Então, o quanto eles conheciam, de fato, da nossa mão de obra, o quanto eles conheciam da região, que a gente já viu e vai ver mais ainda ao longo do episódio, que é muito pouco. Então, essa era a premissa básica. A gente não vai ter problema com mão de obra, porque o brasileiro ele vai querer trabalhar para a Ford, ele vai gostar da condição de serviço e do nosso salário. Conforme os materiais eram transportados até Fordlândia, os serviços já começaram. E a primeira coisa, infelizmente, era desmatar a selva. O começo, é claro, não podia ser diferente daquilo que a gente já contou até aqui. Foi um verdadeiro caos. Com uma equipe avançada trabalhando já no desmatamento da área, eles estavam lá esperando a chegada dos navios, e aí por conta da questão da seca, os navios não podiam chegar. Eles chegaram a mandar um trator e motosserras lá para o site, pelos rebocadores, para poder adiantar o serviço. Mas em um determinado momento acabou o quê? O combustível e os equipamentos ficaram largados. O corte das árvores seguiu manualmente. Então imagine você trabalhar numa área de 1 milhão de hectares. Claro que você não ia desmatar tudo de uma vez só, mas a ideia era que isso acontecesse naquela sequência e você ter que cortar a selva amazônica no braço. Um outro erro foi na forma do desmatamento. O ideal é você cortar no início da estação seca, e aí você deixa os troncos secarem por uns 3 meses, aí no mínimo, antes de queimar. Né? Assim, só fazendo um outro parênteses, sou contra tudo isso, né, gente? Derrubar a floresta, ainda mais tacar fogo, mas era a maneira que foi pensada de fazer na época. Tá? Eles começaram a fazer o quê? Olha o fast tracking, de novo aparecendo no nosso canal. Eles começaram a cortar na estação úmida e colocar fogo. Eles não tinham que movimentar com aquela madeira, o material da serraria não tinha chego ainda, o que era mais nobre eles já iam separando, mas a grande maioria eles iam queimar mesmo. E aí eles colocavam fogo, vinha a chuva
chuva torrencial do período de chuvas da Amazônia, e apagava o fogo. Em uma determinada ocasião, eles estavam tão pressionados para fazer isso andar, que eles usaram tanto querosene para as pilhas de madeira que eles já tinham, que as chamas chegaram a 30 metros de altura, afugentando, obviamente, a fauna local, e até com uma história triste, né? Dos pássaros que passavam por perto por conta do calor acabavam caindo dentro do fogo. O incêndio durou dias e dias, podia ser visto a quilômetros ali, até na outra margem do rio, e não resolveu muita coisa. E isso depois vai aparecer, inclusive, na questão do plantio das seringueiras lá na frente. A força de trabalho, a essa altura, já chegava a 380 pessoas, que trabalhavam em condições muito duras. As temperaturas passavam dos 40 graus durante o dia, eles não tinham equipamentos apropriados, não tinham proteção, então eles eram picados por cobras, por insetos, derrubavam uma árvore, caía um galho, caía ninho de vespa, abelha em cima, escorpiões, cobras. Então, realmente era o caos, eram condições muito difíceis, e aí isso gerava naturalmente uma insatisfação dos trabalhadores, tendo que fazer tudo à mão, num serviço totalmente descoordenado e que gerava uma exigência física muito grande deles, e ainda sem estrutura nenhuma. Em novembro, ainda com os navios presos em Santarém, aconteceu, por conta disso, a primeira revolta. Depois que os funcionários foram servidos com comida estragada no refeitório, eles se revoltaram, saquearam a cozinha, saquearam o depósito, pegaram facões e machados e perseguiram os americanos que fugiram para dentro da floresta ou então para os botes e foram para o meio do rio. A situação foi contornada, né, com muita conversa, mas isso já deu um alerta assim, olha, aquele trabalhador dócil que vai trabalhar sem proteção, no sol de 40 graus, sem nenhuma infraestrutura e ainda ser servido desse jeito, não é bem por aí que o negócio vai funcionar. Os navios finalmente conseguiram chegar, a cidade começou a ser construída e em 1929, um ano depois, a força de trabalho brasileira já passava de 1.000 pessoas e continuava crescendo a cada mês. Esses trabalhadores eles vinham do Brasil inteiro, movidos pelo sonho de trabalhar nesse paraíso americano que foi prometido no meio da selva. Então, muitos trabalhadores do norte, do nordeste e até mesmo do sudeste iam para lá. E aí tinha um outro problema de expectativa, é o que a gente fala de gestão das comunicações e gestão de stakeholders e gestão de recursos humanos. Tinha sido objeto de propaganda no Brasil para conseguir apoio para esse projeto da Ford, de que o Ford ia pagar o famoso salário de $5 por dia, como nos Estados Unidos. Ou seja, foi prometido um salário 10 vezes maior para fins de aprovação, não para os trabalhadores que estavam mudando para lá, mas no momento de conseguir a concessão. Isso, obviamente, nunca aconteceu. Como as condições reais eram muito diferentes, o trabalho era muito pesado, era muito duro, a rotatividade era muito alta. Então as pessoas chegavam e não se adaptavam e iam embora, e isso trazia muitos desafios para a Ford. Entre 1929 e 1930, a rotatividade chegou a 300%, o que significava que eles precisavam recrutar cerca de 6.000 pessoas por ano para ter 2.000 pessoas trabalhando, porque o efetivo no final de 1930 já chegava a 2.000 pessoas. Então olha só que complicação. E aí isso traz outros problemas também, porque trabalhadores migrando de outras regiões do Brasil para se instalar ali, ao não se adaptar ao trabalho e querer ir embora, muitos deles não tinham dinheiro para ir embora e acabavam se instalando em localidades próximas ali, vizinhas à Fordlândia, fora dos limites da empresa, criando verdadeiras favelas que estavam ali alocadas, né, do lado das instalações da Ford. Então, todo um problema migratório, por um lado incentivado por uma promessa de vida melhor, por outro uma condição de trabalho muito diferente daquilo que muita gente tinha pensado. Com isso, a gente fecha o nosso capítulo 3 e vamos para o quarto capítulo, o nosso capítulo final aqui desse primeiro episódio da série. Vamos falar sobre como era a vida em Fordlândia, por que se tornou, né, tem essa aura em torno da cidade que era para ser um paraíso do sonho americano colocado no meio da Amazônia do Brasil.
O Ford dizia que o homem que trabalha arduamente também deve ter a sua poltrona, um lugar confortável ao lado da lareira, um ambiente agradável para viver. Fordlândia, então, deveria ser um oásis, um sonho do meio oeste americano no meio da selva. É claro que a gente não pode desvincular a questão missionária e visionária da questão industrial, como eu acabei de falar. Promessas de determinados salários e condições de trabalho e depois na prática não era bem isso. Mas enfim, havia um quê ali de que os trabalhadores teriam uma condição muito melhor do que eles teriam naquela região, naquela época, em outros trabalhos. Uma cidade com luz elétrica, com telefone, máquinas de lavar roupas, vitrolas, clubes, refrigeradores elétricos e até um moderno hospital completo com 100 leitos, com todas as alas e equipamentos necessários que atendiam não só os moradores de Fordlândia, mas também a população das regiões vizinhas. Então, realmente, você pensar isso para o Brasil naquela época, para aquela região, isso é um oásis. Eles tinham um sistema de tratamento de água que tratava 1.900 metros cúbicos por dia para alimentar a cidade, alimentar a plantação e alimentar uma grande fábrica de gelo. Então, olha a condição que o pessoal tinha lá. As calçadas das ruas eram em concreto, tinham aqueles tradicionais hidrantes vermelhos americanos que a gente vê tanto nos filmes, e algo que possivelmente era até inédito na América do Sul naquele momento. Então criou-se uma infraestrutura que de fato o Brasil não estava acostumado a ver, muito menos para aquela região. É claro que se for falar de São Paulo, falar de Rio de Janeiro, você tinha condições bem melhores, mas você, encravado na Amazônia, conseguir fazer isso, realmente é uma coisa impressionante. Esse caso até me faz lembrar uma visita que eu fiz na mina de Chuquicamata, no Chile, que fica ao norte ali do deserto do Atacama, uma mina de cobre muito antiga, tem mais de 100 anos, e quando os ingleses começaram a exploração lá no passado, eles também construíram uma cidade modelo, inclusive com um hospital que na época me contaram lá que era o mais moderno da América do Sul. E essa cidade toda tinha, você pode imaginar, cinema, teatro, clube, tudo criando uma estrutura para os trabalhadores que estavam numa área remota. Aqui falamos de uma selva tropical, lá um deserto, mas criando condições para aqueles trabalhadores, para que eles pudessem se fixar de fato e você não tivesse tanto problema também de rotatividade. Bom, voltando para Fordlândia, o que fazer no final de semana? Aos finais de semana eles tinham bailes e recitais de poesia. Olha só. Os trabalhadores, em sua maioria nativos ali da Amazônia, assistiam a filmes e documentários americanos em telas de cinema, e era a forma, então, de levar a civilização até o norte do Brasil. Então, viam filmes, documentários, aquilo que a gente vê no cinema americano antigo, passava em Fordlândia. O Ford chegou a dizer que ia ter escolas, cantinas, lojas, parques de diversões, cinemas, esportes olímpicos, para o conforto e para a felicidade daqueles que vivessem nas plantações. A ideia era que eles criassem, de fato, esse sonho americano ali no meio da selva. E tinha uma outra questão que depois trouxe muita polêmica, depois não, né, ao longo de toda a vida ali de Fordlândia, que era a lei seca. O Ford acreditava que os funcionários viveriam melhor sem vícios, especialmente o álcool. Então tinha uma lei seca imperando em Fordlândia, e os funcionários que quisessem consumir qualquer bebida alcoólica nos dias de folga, eles tinham que ir até as comunidades vizinhas. Então em Fordlândia não tinha, nem final de semana, nada. Eles tinham uma época, um comércio por barcos, então nos finais de semana os barcos encostavam ali nas docas de Fordlândia, os funcionários iam, compravam bebidas, etc. Tinham outros tipos de barco também, que eu não vou entrar no mérito aqui. Ou então, nas comunidades vizinhas, que como eu comentei, era o pessoal que foi para lá, acabou não se adaptando, acabou morando por ali mesmo, mas em Fordlândia era proibido. A empresa também submetia os trabalhadores a um controle rígido de higiene e saúde. As casas eram inspecionadas. Eles verificavam até se as roupas estavam penduradas adequadamente para secar, para que fossem bem usadas depois, e se o lixo era bem destinado. E eles também faziam coletas de sangue para testar contra infecções, e eram obrigatórias as vacinas contra varíola, febre amarela, febre tifoide e difteria.
E tinha mais. Ao bater o ponto no final do dia, na fila dos trabalhadores, os profissionais de saúde vinham dando pílulas de quinino para todos, para que eles tomassem de maneira obrigatória. O quinino era para proteger contra as doenças tropicais. Quem já viu o caso lá da estrada Madeira Mamoré, né, muitos anos atrás passou na Globo, um dia, quem sabe, eu conto essa história aqui. Lá era também a forma de conseguir prevenir a malária e outras doenças. Bom, eles tinham que tomar, mas acabava sendo, na visão de muita gente, um excesso. Muitos trabalhadores tinham náusea, tinham irritações gastrointestinais, então diversos deles escondiam o comprimido embaixo da língua só para poder cuspir mais tarde. E falavam que, inclusive, tinha concurso para ver quem cuspia o quinino mais longe, mas tinha que passar pela inspeção para que fosse conferido se cada um tomou a sua dose. Então vejam que tinha um controle muito rígido. Por um lado, como eu falei, com a boa intenção de manter a saúde, a higiene dos trabalhadores e locais adequados para moradia. E por outro lado, né, pode ser visto como um controle, como eu disse, muito rígido de como você deve se comportar, como você deve viver. Bom, isso tudo a gente vai ver depois no episódio 2 sobre como é que as coisas se desdobraram. Para vocês terem ideia de um outro ponto interessante, o fuso horário de Fordlândia foi ajustado ao de Detroit, passando para 1 hora mais cedo para alinhar com os americanos. Então, quando mandavam mensagens de telégrafo, etc., o horário de trabalho aqui no Brasil era o mesmo horário de trabalho dos Estados Unidos. O comércio também tentou replicar o esquema americano, isso por ordem da Ford. A administração queria que você tivesse comerciantes especializados. Então você tinha uma sapataria, um açougue, uma loja de roupas, como uma antiga Main Street americana, a rua principal. Para quem já foi na Disney, você entra pela Main Street, certo? Então você tem lá o bombeiro, o correio, né? Essa era a ideia do Ford. Mas aqui os comerciantes naturalmente queriam abrir armazéns gerais, o famoso do alfinete ao foguete. Acho que quase ninguém aqui do canal deve saber, mas lá no passado meus avós tinham a Casa Choma, e a Casa Choma era uma loja desse tipo, que vendia de tudo, vendia desde comida, roupa, vestido de noiva, né, tudo aquilo que era possível colocar dentro de uma loja ali era vendido. E esse era o padrão brasileiro de comércio por muitos e muitos anos, e o americano não entendia, não, aqui eu tenho que ter, o cara é especialista naquele assunto. Mas e como é que você vai manter isso, né? As casas também eram um caso à parte. Elas foram projetadas em Michigan por profissionais que nunca pisaram no Brasil. As casas tinham telhas metálicas, revestidas por amianto na parte de baixo, supostamente para poder refletir o calor. Mas na verdade elas acabavam mantendo o calor dentro das casas e o piso era em concreto, o que ajudava a reter o calor à noite. Os trabalhadores preferiam muito mais o chão de terra batida do que de concreto, porque pelo menos a terra não segurava tanto o calor. As casas eram descritas então como um verdadeiro inferno, impossíveis para os trabalhadores conseguirem viver dentro. Tanto falavam que metade do tempo o pessoal passava fora de casa à noite, porque era muito quente para ficar dentro, e depois ficava ainda brigando com os mosquitos durante o restante da noite. Então aquele sonho americano era um verdadeiro pesadelo para os trabalhadores brasileiros. Que a falta de adequação às condições locais era algo que tornava a vida realmente muito difícil para todo mundo. E eu quero que você se imagine nesse cenário. Imagine o que é 1920 você trabalhando pesado na floresta e vivendo sob essas condições. É por isso que no episódio da semana que vem, não perca, eu vou falar sobre a grande revolta de 1930 e o fracasso desse sonho idealista de Ford. Gostou do episódio de hoje? Ficou curioso para saber o que aconteceu depois? Não perca o próximo episódio do Capital Projects Podcast. Obrigado por acompanhar até aqui. Obrigado aos membros do nosso canal, que nos acompanham sempre, nos suportam, contribuindo mensalmente. Convido você mais uma vez a se tornar membro aqui do Capital Projects Podcast. Quero agradecer também ao Teams Ideas by Prosperity, que suporta também o nosso canal, grande apoiador. E lembrar vocês, mais uma vez, que finalmente o novo curso de Metodologia FEL está saindo. Vocês vão ficar sabendo aqui muito em breve. Também fique ligado nas próximas turmas do uso do ChatGPT na gestão de projetos, junto com o grande mestre Finóquio. O link também está na descrição. A gente já passou aí
de 9 turmas, então sempre tem turma saindo, fique ligado ali no link. E eu sei que você está curioso para saber o que aconteceu com Fordlândia, essa história espetacular, então você não vai querer perder o próximo episódio. Encaminhe já esse aqui se você gostou, para quem pode se interessar. Se tem aquele amigo que gosta de história, que quer entender um pouco mais, né, como é que foram as coisas lá atrás, manda para ele, é uma curiosidade bem legal. Não perca o episódio número 2 dessa série. E por hoje é só. Um grande abraço e até a próxima.